Ele é pastor, líder do Ministério de Louvor da Igreja da Graça no Rio de Janeiro, cantor da Graça Music, apresentador do Clipe Hit e coordenador do programa Fala Amigo. Agora nós vamos conversar com o Thiago Pérez para conhecer um pouquinho da história dele e saber como que ele faz para conciliar tantas atividades. Pastor, muito obrigada por participar dessa entrevista. Prazer todo meu, Alessandro, lá pessoal de casa. Deus é tão bom porque Ele nos dá cada dia mais essa força. E quando a gente está na presença de Deus, a nossa força se renova a cada dia. Até porque a palavra dele diz que as misericórdias do Senhor se renovam. Então, a gente sabe que é complicado, né? Tanta coisa, mas sabemos que quando Deus está conosco ali, tudo flui da maneira que Ele quer. Pastor, o senhor foi criado na fé cristã, se inspirou no chamado pastoral dos seus pais, mas logo bem jovem o senhor tinha um desejo de cantar, porém não tinha condições financeiras e já, desde de novo, já viu o poder da fé se manifestar na sua vida. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história. É verdade, e foi bem interessante porque eu sou o quarto filho, né, da família Pérez, do pastor Donizete e da pastora Rosângela. Tem um pastor que é o pastor lá dos Estados Unidos, tem 2 em São Paulo, e eu que fico juntamente com o missionário R.R. Soares. E foi algo muito interessante porque a gente sempre gostou de estar na igreja, olhava o nosso pai, a nossa mãe ali pregando, correndo também na igreja, né? Porque criança acha que vai ficar parado? Nunca, né? Não Mas dá aquela... corre, faz aquela brincadeira toda. Mas o mais interessante foi quando meu pai falou assim: hoje vocês têm um momento de escolher o que vocês querem ser quando crescer. E a gente olhava aquele jeito do pai ser, né, no altar, em casa ser atencioso, educado, tratar minha mãe bem. Automaticamente, todos os dias também a gente tinha aquele momento de leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, ele motivando a gente. A gente começou a ver que aquilo ali era o nosso chamado. Mas o mais interessante disso tudo foi quando a gente começou a gostar da música. Eu e meus irmãos, e a gente não tinha condição financeira para arcar com tudo isso. 4 filhos, e naquela época, ainda mais a igreja crescendo, a cada dia mais se levantando. Hoje as pessoas veem no Ministério da Igreja da Graça um ministério lindo, mas quem sabe lá do início foi luta para crescer esse ministério, mas Deus honrou o missionário. E o que aconteceu, Alessandra? Meu pai foi procurar uma escola muito conceituada aqui no Rio de Janeiro chamada Vila Lobos. E essa é uma escola muito boa, e ele falou assim: já que vocês querem então um pouquinho de música, eu vou investir em vocês. Foi lá, chegou para a diretora e falou assim: eu não tenho condição nenhuma para arcar com todos os custos, porque eu sei que é muito caro, mas eu queria colocar meus filhos para estudar música. Foi pela fé mesmo? Foi pela fé. E a diretora, né, a gestora lá falou assim o seguinte: então tá bom, vamos fazer o seguinte, você pega os 4 filhos e faz um teste, vou fazer um teste com eles, de percepção musical. E quando ela fez esse teste com a gente, 2 dos filhos, eu não sei quais foram, tiraram 100% de desconto, uma bolsa, e não precisou pagar, e outros 2 tiraram 50%. Ela falou que a gente foi muito bem naquela prova, percepção musical toda, e falou assim: esses garotos têm talento. E foi quando a gente começou a pagar 50%, 2 filhos, e os outros 2, 100%. Ou seja, como se 3 tivessem isso, com a bolsa de 100%, de né? 100%. E ali foi o momento que ele pôde pagar, a gente começou a gostar da música, estudar, aprender um pouquinho de cada detalhe. Só que chegou aquele momento do desânimo. Bateu o desânimo, porque era muito distante. A gente morava, por ser criança, né? Eu tinha 5, 6 anos. Eu morava na Praça Seca, para quem conhece o Rio de Janeiro, e era lá em Marechal Hermes. Então, assim, para uma criança ir sozinha ou com os irmãos que ainda também eram bem jovens, era bem complicado. E sabe o que aconteceu? Minha mãe se matriculou no curso para investir na gente. Ela falou assim: já que vocês gostam tanto da música, mas está achando longe de estar batendo desânimo, eu vou entrar para estudar também. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. E foi hoje, olhando assim, toda essa questão do meu chamado na música, hoje cantando, eu vejo que tudo isso tem um legado e tem as mãos não só de Deus, mas dos meus pais também investiram em mim. Acreditou, porque depois de 2 anos que ela viu que a gente estava se empenhando e gostando, que ela viu que a gente não ia desistir, ela falou: então agora eu vou parar por aqui e vou deixar vocês prosseguirem.
Aí vocês estudaram música e o chamado pastoral, como é que foi que aconteceu? Então, e foi muito nessa época também. A gente sabe que todo cristão, ele tem, por mais que nasça no berço cristão, ele precisa e necessita ter um momento de comunhão com Deus, e aquele momento dele aceitar Jesus, ser batizado no Espírito Santo, dele ele ter aquele momento mesmo com Deus, que fica marcado, você sabe até a data. E chegou o momento de olhar todas as coisas acontecendo na minha vida, ali tocando bateria, que foi o meu primeiro instrumento, depois fui pro violão lá nos Estados Unidos, depois teclado, e cantando também, ministrando, eu vi que o dom da palavra não estava esquecido no meu coração. Parecia que era algo que completava o meu ministério. Eu ministrava nas igrejas, mas parecia que eu tinha que parar um momento ali e falar assim, calma aí, agora deixa eu dar uma palavra para vocês. E ali eu comecei a falar assim, tá o pai, tá o filho, né? Pastor Elisete, pastora Rosângela, Lucas, Moisés, o Daniel, todo mundo. O que está acontecendo? Eu falei, Deus, se for do Senhor mesmo, o chamado de pregar a palavra de Deus, o Senhor me mostra. E foi no belo dia, numa pregação do meu pai mesmo, que ele falando com os obreiros, quem sentia o chamado de ser pastor, bem aqui na frente, e aquele chamado vinha no coração de fazer a obra de Deus, não só na parte do ministério de louvor. Fui lá na frente, ali naquele momento eu comecei a auxiliar, comecei a ajudar, e hoje estou aqui com o missionário R.R. Soares, hoje tive a oportunidade também de gravar um CD pela Graça Music, tem sido bênção.